Um bom dia a todos os nossos irmãos, amigos, visitantes. Um bom dia a você que veio. Também a você que não pôde vir, mas está acompanhando pela internet. Nas manhãs de janeiro, nos domingos de janeiro, nós temos uma classe em conjunto. Assim, o nosso tema é o cristão, o crente e a esperança. O coral tinha ensaiado um canto, uma cantata muito bonita até. Iria inaugurar uma vestimenta nova, todo um aparato muito bonito. E aquela irmã iria abrir o culto com um solo. Mas aquela irmã, ela passou muito tempo vendo Faustão. Gostou de assistir o Faustão, perdeu a noção do tempo. O culto começava pontualmente no horário. O pastor já tinha chamado a atenção, até mesmo daquela irmã que atrasava um pouco aqui e ali. Quando a irmã olhou para o relógio, faltava muito pouco tempo para começar o culto e ela ainda estava toda à vontade na sua casa. E nessa hora, quando a gente tem um compromisso, parece que os ponteiros do relógio viram paletas de ventilador. Começam a correr e a girar numa velocidade intensa. E aquela irmã começou a ver que não ia dar tempo. Entrou num banho, naquele banho que vai e volta. Tentou secar o cabelo, mas o cabelo não secou direito, o cabelo armou. Preparou um lanche muito rápido, porque estava com fome. E então ela viu que não ia dar tempo chegar na igreja e ainda colocar a sua vestimenta do coral, a beca do coral, e então ela teve uma ideia. Já saiu de casa pronta, colocou aquela roupa branca com uns fios dourados e foi decidida a passos largos para a igreja, mas faltavam 2 minutos para chegar na igreja e começar o culto. A igreja estava situada numa próxima quadra. Ela ainda tinha que fazer todo esse trajeto, voltar. Ela viu que não ia dar tempo. E ela disse: poxa, eu vou chegar atrasada e dessa vez o pastor não vai perdoar. O pastor vai chegar junto. Ela teve uma ideia: eu vou cortar caminho por aqui. Aquele terreno era um terreno de mato não muito alto. Só que havia um certo problema. Naquele terreno, pessoas que assaltavam corriam para lá, se escondiam ali. E ali então, escondidas, iam ver o que elas tinham pegado, roubado, essas coisas todas. Era um covil de salteadores. E ela disse: se eu der a volta na rua, no caminho normal, eu chego 1 minuto e meio atrasada para o culto. Se eu cortar caminho por aqui, eu chego no exato momento. Mas se eu entro por aqui, tem bandido. Se eu dou a volta, eu dou de cara com o pastor. O que é que eu faço? Naquela dúvida entre o pastor e os bandidos, eu vou por aqui. E ela entrou no terreno, e ela enveredou pelo terreno. E logo quando ela enveredou pelo terreno, tinha um assaltante ali dentro, que viu passar uma pessoa e disse: opa, eu não posso perder essa oportunidade. Veio até mim, eu tenho que assaltar. Mas quando ele olhou e ele viu aquela cena, ele ficou um pouco assustado, confesso. Aquela mulher de branco, no meio do mato, andando apressada. Mas ele começou a persegui-la. Deve ter um relógio, deve ter uma corrente de ouro, deve ter alguma coisa, mas naquela suspeita: quem é essa pessoa? E então ela, entrando naquele mato, ela teve a terrível sensação de que estava sendo seguida. E é uma sensação horrível. E estava sendo seguida pelo bandido. Mas o bandido a seguia de longe. Quando ela se volta para ver, o mato mexe, não está ventando. Ela tinha certeza de que ela estava sendo seguida. E ela disse: haja o que houver, aconteça o que aconteceu, eu vou responder com alguma afirmação baseada nas Escrituras. Quando o assaltante vai se aproximando para dar ordem de assalto, se é que existe, ela se volta e dá de cara com ele, e ele de cara com ela. E ela abre as mãos, de branco, cabelo armado, toda aquela situação. Ela faz uma afirmação: eu não sou deste mundo. E ele sai correndo desesperado. Eu sabia.
Meus irmãos, nós somos deste mundo. E no mundo nós passamos por aflições. No mundo nós passamos por problemas, por dificuldades, por enfermidades. No mundo nós podemos ser injustiçados, perseguidos. No mundo nós podemos sofrer, sim. Você é deste mundo como planeta, como habitante, como cidadão, como cidadã. Nós moramos neste mundo. O que nós não somos mais é mundanos. O que nós não somos mais é mundanizados. O que nós não somos mais é do sistema do mundo. Nós somos libertos para este sistema. Conquanto e contudo, aqui ainda existimos e vivemos e nos movemos. De maneira que tudo o que acontece nesse mundo em decorrência da queda e dos corações maus, nós podemos sofrer, sim. Nós podemos ser perseguidos e até fomos biblicamente advertidos quanto a isso. Você pode enfermar, você pode adoecer. As coisas não mudaram por fora, as coisas mudaram por dentro, mas por fora você ainda continua vivendo nesse mundo que é chamado também de vale de lágrimas, que é chamado também de um local em que as pessoas vivem entre hospitais. Nasce num hospital, morre num hospital. E nesse intervalo é possível que você e eu tenhamos uma vida de dores. Basta a cada dia seu próprio mal. Nós não sabemos de onde poderá vir a seta que voa contra nós, a flecha que pode nos atingir. Nós não sabemos de onde poderá vir a bala perdida. Nós não sabemos o que poderá vir de um diagnóstico médico. Nós não sabemos. Daí, como você está aqui conosco nesta manhã, na igreja em Goiânia, na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, eu gostaria de fazer uma volta com você também nas demais igrejas do Novo Testamento, nas demais igrejas onde o cristianismo estava iniciando, chegando e falando para pessoas perdidas e tantas delas desesperadas até. Vamos dar uma volta pelas igrejas e vamos ver a esperança. Depois nós também vamos ver o que a palavra de Deus fala para a igreja aqui reunida nesta manhã. Abra comigo Colossenses capítulo 1, versículo 23. Como estamos em estudo de escola bíblica dominical, nós também estaremos percorrendo várias passagens bíblicas. Se você está sem uma Bíblia, então o pastor Marcos está ali dispondo para você um exemplar da palavra de Deus para que você possa acompanhar e depois você pode devolver. Se estiver precisando de uma Bíblia, levante uma das mãos e ele fará chegar a escritura para você. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança que nós temos, ela vem do céu. E essa esperança que nós temos só é encontrada de verdade na verdade da palavra do Evangelho da verdade. A igreja que se reunia em Colossos, então, ficou sabendo dessa esperança. Pela palavra, conhecemos a Cristo. Conhecendo a Cristo, conhecemos o Evangelho de Deus, poder de Deus. E assim, como está no versículo de número 5, é por causa dessa esperança que já está preservada, ela já está garantida, ela virá dos céus. E também quando o reino de Deus se manifestar, ela será nossa. Mas enquanto isso, nós vivemos nesta esperança, nós existimos agora com fé no Senhor, com essa esperança. Versículo de número 23 deste mesmo capítulo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, por quê? Porque virão ataques, ventos diversos, tufões e furacões contra você. Alicerçados, nos diz a palavra de Deus, e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, para esta igreja, naquele momento, naquela época, vinha esta informação: esperança no Evangelho, fé no Filho de Deus, firmeza, perseverança. Agora nós vamos para a igreja da dispersão. Note que é a igreja da dispersão, da igreja perseguida, quem sabe da igreja subterrânea, quem sabe da igreja que se escondia para se reunir no mato. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A igreja que não tinha um local fixo até, Pedro está escrevendo aos da dispersão. Não sabemos a profundidade do que isso implica. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Pedro não nega que há a realidade da morte. Pedro não nega que neste mundo nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, temos várias finalidades, comercializamos, casamos e etc., mas chega o dia da nossa morte. Ele não nega isso, mas também ele afirma que nós temos a esperança da ressurreição. Tudo isso está no Evangelho, tudo isso é verdade evangélica, a verdade do Evangelho. Vamos para a igreja em Creta. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, e nós chegamos à igreja em Creta. E ali também nós lemos como os crentes ali, eles eram exortados. Vamos ler todos. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vejam que as igrejas recebiam esta instrução, que as igrejas eram informadas dessa esperança. A primeira igreja presbiteriana de Goiás está recebendo também essa instrução e essa esperança. Está sendo repetida, enfatizada. Um dia, tudo isso vai acabar. Um dia, nós não mais iremos chorar as dores, as decepções, as frustrações. Um dia, quando da manifestação do Senhor, quando do nosso encontro com Ele, quando nós começarmos a estar para sempre fisicamente com Ele, a palavra de Deus nos diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimentos. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram, mas nós ainda estamos na esfera das primeiras coisas. E aqui sofremos muitas coisas. Vamos agora para a igreja em Corinto. Vamos abrir no 15º capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos nos demorar um pouco nesta igreja. Vamos nos demorar um pouco aqui, porque, cuidado, para você não remover esta esperança, para você não esfriar com essa esperança. Nesse capítulo 15, versículos de 1 a 4, só tem esperança, e só vive com esperança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, quem crer no Evangelho de Jesus Cristo. Aqui está o resumo do Evangelho, e aqui está tudo o que nós precisamos saber para viver com esperança. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Perseverem com o Evangelho, não negociem o Evangelho, não se afastem do Evangelho, por quê? Verso 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Algumas implicações para você não desistir, algumas implicações para você não desesperar, algumas implicações para você não recorrer ao suicídio, algumas implicações para você não recorrer às drogas, algumas implicações para você não se tornar louco, algumas implicações para você não ir para o crack, algumas implicações para você não ir para drogas outras e diversas. Só o Evangelho, só Cristo, só a graça, a esperança dada por Deus, se você creu, aquecendo o seu coração e animando a sua vida. Hoje é dia de esperança, hoje não é dia de desespero, mesmo que você esteja enfrentando situações e condições desesperadoras. Creia no Evangelho, a menos que você tenha crido em vão, a menos que você seja bem convencido, a menos que você goste do ambiente, a menos que você goste dos cânticos, a menos que você goste das pessoas, mas se você não creu em Jesus Cristo, se você não vive pelo Evangelho, se você não traz para a sua vida e para o seu dia a dia, haja o que houver, eu creio naquele que é o meu Senhor e Salvador, eu creio naquele que anda comigo, eu creio naquele que preserva a minha alma. O Salmo 30, que nós lemos nessa manhã, na abertura desses trabalhos, falou o tempo todo de alma, alma. A alma sofre, a alma sente, a alma geme, a alma tem angústias, a alma tem sede, mas a alma é eterna, é o que você é. Você é diferente de Deus. Deus não teve começo nem terá fim. Você teve um começo, mas você não terá fim. Nesse contexto todo, nessa ênfase toda, infelizmente ainda havia dentro da igreja de Corinto gente que não cria, gente que tinha crido em vão. Sabe por quê? Vamos ver a partir do versículo 12. A partir do versículo 12 nós vamos ler até o versículo 19. E dentro da própria igreja, daquela igreja que era tão importante em sua geografia, posição e investimentos até. O texto está falando sobre ressurreição, recorrente até o texto em lembrar, venho lembrar a vocês. Vejam a partir do versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Mexeram numa pedra principal aqui, dentro da própria igreja. Algumas pessoas estavam afirmando, dizendo, quem sabe ensinando, não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo morreu em vão, Cristo não ressuscitou, você está crendo em vão. Versículo 13 diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus até. Por quê? Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Alguns estavam até afirmando, é certo que os mortos não ressuscitam. Morreu, acabou. Se morreu, acabou, meus irmãos, o que é que estamos fazendo aqui? Vamos comer, beber, bebamos, comamos, porque amanhã morreremos. Vamos aprontar, vamos sair por aí, vamos viver nesse mundo da maneira como muitos mundanos vivem. Se é certo que Cristo não ressuscitou, porque o verso 16 diz, porque se os mortos não ressuscitam, se vocês não irão ressuscitar, se os nossos queridos que enterramos também não vão ressuscitar, então também Cristo não ressuscitou, e nisso cai tudo, rui tudo. O cristianismo passa a ser mais uma filosofia ou estilo de vida. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
E quem está nos seus pecados, quem vive no pecado, está perdido, está condenado, está sem chance. Versículo 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo, até que se cuidaram, até que procuraram viver segundo o Evangelho, eles só se acabaram, eles pereceram. Versículo 19, leiamos todos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que estamos fazendo aqui? A igreja de Corinto, ou a igreja que você frequenta, a igreja de Corinto, eu considero como a igreja com o maior potencial humano sobre a face da terra nos dias dos apóstolos. Que igreja privilegiada foi aquela! Mestres maravilhosos passaram por lá. Paulo, Apolo, possivelmente também Pedro deve ter passado por lá. Abram comigo o capítulo 9, versículo 5. Pedro podia estar com um ministério apostólico itinerante, passando e visitando as igrejas. Capítulo 9, versículo 5, por tabela, Paulo fala sobre ele, dizendo: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que é o nome de Pedro. Então, provavelmente Pedro deve ter passado por lá, ou os de Corinto, da linha mais dos judaizantes, foram até Pedro. Por que sabemos disso? Porque no começo da carta está: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esta igreja em Corinto, ela fora privilegiada com mestres maravilhosos que passaram por lá. Mestres maravilhosos passaram por cá, pela igreja presbiteriana de Goiânia, e por graça de Deus, Deus haverá de manter esse púlpito limpo, e esse púlpito pregando o Evangelho. Mas também era uma igreja que tinha diversos recursos, por Corinto ser uma região e uma cidade cosmopolita. Irmãos, naquela igreja podiam ser poliglotas, tinha finanças, tinha uma vida mercantil na cidade, e por isso também possivelmente na igreja tinha gente que sabia fazer análise de mercado, análise rápida, ganhar dinheiro, tinha faro e instinto para as coisas, como nós vivemos nesse mundo, negociando, comprando, vendendo. Essa igreja estava também muito bem localizada. Se era verdade, diziam os coríntios, que todo caminho leva a Roma, eles diziam mas tudo de qualidade sai de Corinto. E também daqui dessa igreja, por graça de Deus, quantas igrejas filhas, e muitas outras mais. Oremos pelo nosso trabalho em Trindade com o reverendo Lázaro ali. Também oremos pelos trabalhos missionários apoiados por essa igreja e pelas viagens missionárias feitas pelos irmãos dessa igreja. Que igreja também privilegiada a nossa. A igreja de Corinto tinha intelectualidade reconhecida, porque a cidade de Corinto rivalizava com Atenas, entre os filósofos e as filosofias. Também em Corinto haviam os jogos que competiam com os jogos de Atenas. Era uma cidade que tinha destaque. Na igreja de Corinto, em sexto lugar, nos destaques que eu estou lhes passando, também tinha gente boa, tinha gente crente, gente solícita, gente participativa, gente envolvida, gente envolvente, gente missionária, gente com nome Sóstenes, outros mais, que se preocupavam com os demais irmãos, como tem gente aqui no nosso meio que se preocupa com você, que ora com você, que ora por você, que lhe dá um bom dia, que lhe dá um sorriso. Na igreja em Corinto, também tinha muitos problemas. Eu chamaria a gente do P, o pessoal da letra P,
Porque tinha gente problema. E como dava problema? Nas suas existências pareciam atrair problemas, mas também pareciam patrocinar problemas. Paulo mesmo teve que repreender a igreja e a postura da liderança, porque para esses crentes problemas, estava como que havendo uma conivência, um passar de mão em cima da cabeça. Tinha gente problema. Será que você está existindo entre problemas, criando problema? Meu nome é problema. Tinha gente pavão, gostava de ostentar, gostava que os outros admirassem quando ele abriu o seu leque, ou de cânticos ou de sabedoria, quando ele vinha com muita verborragia. Tinha gente pavão, achando que tinha os melhores dons, como penduricalhos. Tinha gente também panelinha. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Cadê Pedro? Eu sou de Apolo. Ah, quem vai falar hoje, quem vai pregar hoje não é Pedro, não é Apolo, não é Paulo. Não gostei. Tinha esses crentes panelinhas. Tinha também aqueles que eram fracos e imaturos discípulos, sempre gostando de se cercar de líderes de destaque, como que papagaios de pirata. Tinha gente do falso evangelho, do falso Cristo. Tinha gente do falso, que seguia a cabeça dos falsos mestres, e que tinham falsas ideias de conhecimento para a vida, da pureza moral sexual. Eles tinham uma falsa ideia, então eles viviam na imoralidade. Tinham falsa ideia do que é ganhar dinheiro para investir certo também no reino de Deus. Tinham falsas ideias da comunhão. Hoje tem ceia, então vou lá encher a cara. Tinham falsas ideias quanto à ceia do Senhor. E tinham falsas ideias quanto à ressurreição. Há entre vós quem diga que não há ressurreição dos mortos. Tinha gente, um nono destaque, que influenciava para pior. E nesse aspecto eu já quero me dirigir com relação à questão da esperança. E para você não perder a sua esperança, esperança na ressurreição. Tinha gente influenciando para pior. Sabe de uma coisa? Não existe ressurreição. Não tem esse negócio de ressurreição. Isso é para domesticar o povo, para manter o povo ali sob domínio. Não tem ressurreição. Vivamos, comamos, nos divirtamos, porque amanhã morreremos e morrendo acabou. Eu gosto de estar aqui pela turma, eu gosto de estar aqui pelas pessoas, mas não tem esse negócio de esperança. E infelizmente tem esses que são agentes do caos. São esses que vêm com uma ideia e deturpam. São esses que vêm e colaboram com o pecado, com o cinismo. São esses que vêm e lhe afastam do Evangelho. Cuidado com esses, em toda parte, em todo lugar tem desses. E agora estava em jogo em Corinto, a partir do capítulo 15, versículo 12, nós lemos de novo ali que diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, repetindo o que nós já lemos para os irmãos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, aí eu volto a chamar essa atenção, a sua atenção. Como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Em que então você está se apegando, minha irmã e meu irmão, para esta vida? Apegue-se, rogo a você, apegue-se à ressurreição de Cristo. Esta é a sua última esperança, essa é a sua única esperança. Apegue-se você nesse dia de hoje de janeiro à ressurreição de Cristo. E para haver ressurreição de Cristo, teve que ter morte de Cristo. E para ter morte de Cristo, teve que ter Cristo, sua pessoa,
sua palavra, sua messianidade, sua unicidade, singularidade. Se apegue a tudo isso, senão ai de você, senão você enlouquecerá. Você será um pai pior, uma esposa louca, um filho desalmado, desumano. Muitos iam à igreja em Corinto por causa de Cristo. Quero saber mais dele. Eu quero ter essa esperança de poder cantar: a vitória é daquele que contemplar aquele grande dia. Eu quero ter essa esperança aquecida no peito e aquecendo tudo o que eu for fazer. Haja o que houver, nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Sim, tinha gente em Corinto que vinha à igreja. Tem gente aqui que veio ao culto nessa manhã por causa de Jesus Cristo. Outros, porém, por causa de outros motivos. Advirto a todos que me escutam nessa manhã: se Cristo, sua pessoa, sua palavra, seu poder, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, seu acompanhamento e cuidado dos seus, seu vigário, ou seja, o seu representante pessoal e próximo, a saber, o Espírito Santo, conosco e em nós, se a sua volta não forem reais e desejadas dia a dia, hoje, nesse dia, se isso não for crido e amado por você, se isto tudo não forem fatores definidores de todas as suas decisões, então a sua esperança é vã. A sua esperança é oca. Morreu não é acabou-se, morreu é você está acabado. Você está acabado. Você pode até ir à igreja, mas se o motivo e a motivação anula e envenena, empobrece a sua vida, está correndo atrás de campanhas, está correndo atrás de riquezas, está correndo atrás de corpo esbelto, perfeito e etc. Está correndo sem mudar de vida, correndo atrás disso, você tem uma fé oca, uma esperança vazia, a sua vida é pobre, e tudo isso lhe roubou a esperança. Nós vamos ter vários tipos de esperança entre nós. Primeira esperança que eu chamo a sua atenção é a esperança falsa. Já teve uma falsa esperança? Se dedicou tanto, se empenhou tanto, agora vai, agora, é agora. Esperança falsa. Eu vou na igreja, pastor, fazer a corrente mais poderosa que existe para ver se a minha sogra se converte, porque não aguento mais. Falsa esperança. É possível até tê-la, a falsa esperança, ainda que perto de Jesus, muito perto de Jesus. Abra comigo em João capítulo 8, versículo 13. João capítulo 8, versículo 13. Os fariseus lhe objetaram, foram contra Jesus até. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Esses ouviram tanto Jesus, esses estavam tão perto fisicamente de Jesus, esses viram com seus olhos o Filho de Deus, mas eles tão perto, tão distantes, tão raivosos, furiosos, tão julgadores. Versículo 14, Jesus lhes dá uma resposta. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Sempre Jesus no centro, perceba isso. Jesus está dizendo: vocês não sabem nada de mim. Eu falo de mim porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu vou. É possível você estar no mesmo lugar onde o povo de Deus se reúne e não saber nada de Jesus Cristo, do que Ele, porque Ele veio, de onde Ele veio, para que Ele veio.
Sabe, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido, por isso ele nasceu em Belém. Jesus Cristo veio para lidar com a sua culpa e com o seu pecado. Jesus Cristo veio para lhe reconciliar com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, você sabe de onde ele veio? Você sabe também para onde ele foi e de lá ele voltará? Se você não sabe, se você não crê, se você não tem essa certeza, você não tem esperança. Afunde no desespero. Esperança falsa. Esses aqui estavam com esperança de que eles mesmos julgavam todas as coisas. É por mim, é pelo meu modo, é por minha tradição, é pelo que eu gosto, é porque eu gostei, não gostei. Esses estavam sempre atrelados a muito peso, muita carrancudice, muita tradição penosa adquirida e arrastada, carregada como um fardo. Quem sabe você anda assim, cheio de culpas. E quando escuta o Evangelho, diz, não, mas é fácil demais, simples demais, tem que ser pesado demais. Existe não só esperança falsa, mesmo que se esteja perto de Cristo, mas ainda perto de Cristo. Existe um segundo tipo de esperança, a esperança derrubada, a esperança baqueada. E é possível sim você estar perto de Cristo, até nessa manhã, e você ser crente, mas está bem baqueado, bem baqueada, bem desanimado, bem desanimada, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo perto dele. João capítulo 11, versículo 20, um caso de uma esperança baqueada. João capítulo 11, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O contexto é de muita dor. Morreu o seu irmão querido, Lázaro estava morto. Quem sabe agora muita luta, muita dificuldade. Quem sabe Lázaro era o provedor da família. As dúvidas, as incertezas misturadas a essa dor e a essa tristeza. A verdade é que Marta, nos diz o texto aqui, ela, quando soube que vinha Jesus, ela sai ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quem sabe você até que está me ouvindo na internet agora está sentado em casa, está sentado em casa, sentada em casa, porque você já está bem baqueado. Teve nem vontade de se levantar para vir à igreja. Teve nem vontade de se reunir com os seus irmãos. Quem sabe você está baqueada, baqueado, sem ânimo mais para vir para os cultos. Quem sabe tudo isso é reflexo. Estou com vontade de ir para a igreja, não. Estou com vontade de cantar, não. Estou com vontade de orar, não. As circunstâncias me golpearam. Eu não tenho força para nada, eu estou sentada, eu estou quase prostrada, eu estou quase indo para a cama. Quem sabe você está com a sua esperança baqueada mesmo perto de Jesus. Agora, e sobre diversas pessoas, até pessoas que professam religiosidade saindo pelos poros. Tem pessoas que estão indo buscar sua esperança em outras fontes, e nós já vimos até aqui que a fonte da esperança é o Evangelho, todo o Evangelho. Por ele somos salvos, por ele somos libertos, perdoados, e ainda que aqui soframos, ainda não acabou a nossa história. Mas quem sabe você está correndo atrás de outras fontes. Quem sabe você está vivendo a sua esperança desapontada. Colocou tanta esperança, investiu tanto, fez tanta corrente, fez tanta campanha, ouviu palavras de pessoas que disseram, vai, agora vai. Quem sabe você foi à Abadiana e você então está desapontado. Quem sabe você está correndo atrás de milagreiros, de falsos profetas, e você está desapontado, e a coisa piorou sim para o seu lado. Sabe por quê? Porque distante do Senhor ninguém melhora. Afastado do Senhor, ninguém melhora. Ou você se volta para Ele, que é rico em perdoar,
e lhe abastecerá para enfrentar as dores da vida, ou ai de você. Tem gente vivendo a esperança desapontada. Deuteronômio capítulo 28, versículo 39. Deuteronômio capítulo 28, versículo 39. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Capítulo 28, marque na sua Bíblia. É o capítulo do se. Do se condicional. Do se que nunca afirmará para você, a primeira parte do capítulo 28, que a sua vida vai ser um mar de rosas, que a sua vida vai ser as mil maravilhas, que você vai viver as 1001 noites maravilhosas, que você vai encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris, que você vai ser e acontecer. Não, o se condicional aqui é que você poderá enfrentar tudo o que enfrentar, mas se você obedecer, você estará livre de muitas coisas, muitos males, muitas desgraças. E se você obedecer, você também verá a bênção do Senhor sobre a sua vida para tudo o que você precisar e fazer e fizer. Capítulo 28 vai começar até mesmo, veja lá o versículo 1 dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor. E aí virão as consequências, chamadas de bênçãos da obediência. Mas também a partir do versículo 15, virão os castigos, as consequências da desobediência, e o padrão é o mesmo. Versículo 15 diz: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor, aí virão todas as consequências e decorrências disso. E aí nós chegamos ao versículo de número 39 de Deuteronômio. Vá correr atrás dos outros. Vá correr para onde você quiser correr. Você vai plantar, você vai cultivar muitas vinhas, porém do seu vinho você não beberá, nem colherá as uvas, porque o verme as devorará. Porque o seu coração enganoso está aí no tesouro, na riqueza e tudo mais. Aos seus o Senhor dá enquanto esses dormem, ou seja, descansam no Senhor, e sabem que tudo vem dele, e o Senhor supre os seus. Cuidado com o seu enganoso coração. Cuidado com você tentando barganhar com Deus. Cuidado com você não cantando um cântico que muita gente está ensinando por aí. Quero que valorize o que você tem, pode ser de 10, melhor ser de 100. Para ver se você dando mais, recebe mais. Pare com isso, meu irmão, pare com isso, minha irmã. Pare com esses motivos todos, pare com essas motivações tão tolas. Existe essa esperança desapontada. E o que é pior é que você ficou desapontado com esses que aprontaram com você, e que você viu que não teve resultado nenhum e você englobou tudo. Não vou mais à igreja, nenhuma, não quero mais ouvir ninguém. Isso só vai piorar para você. Existe a esperança perdida. Existe a esperança solapada. Existe a esperança que realmente lhe desmonta, o chão some de debaixo de você. Como a Bíblia é um todo, como o Antigo Testamento, você vai descobrir os seus significados e sentidos e propostas no Novo Testamento. E como o Novo Testamento só tem sentido porque tem afirmações, promessas, tem dizeres poderosos de Deus no Antigo Testamento, tudo isso só faz sentido se você ler a Bíblia em conjunto. E tudo isso só ganhará sentido, luz, clareza para você, segurança para você e esperança para você, se você for para o cume de tudo isso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo dos Evangelhos. Assim nós vamos agora ver a questão da esperança nos livros sapienciais. Os livros sapienciais estão aí na geografia localizada da sua Bíblia, no meio da sua Bíblia. Entre os livros sapienciais estão Provérbios, Salmos, mas vamos para Jó. Jó foi alguém que vivia sobre a face da terra. Comprava, vendia, negociava, casado, tinha filhos, filhos cresciam, filhos estavam também ali convivendo com ele. Jó tinha a sua vida
tida e vista como normal. Jó levantava, Jó trabalhava, Jó se alimentava, Jó dormia. Mas chega um momento, dentre os livros sapienciais, que Jó começa a sofrer, que Jó começa a passar por sofrimentos, no plural, e intensos, cada um deles capaz de desnortear, cada um deles capaz de fazer chorar e soluçar. Se tem alguém que sabe o que é dor, se tem alguém que sabe o que é sofrer fisicamente, emocionalmente, nas raias do desespero, este é Jó. Jó, capítulo 11, versículo 20, ainda no tema esperança. Jó, capítulo 11, versículo 20, nos embates, debates, diálogos, o que está acontecendo? Os amigos vieram, conversa para cá, conversa para lá, questões profundas, questões intensas, questões filosóficas. Versículo 20 do capítulo 11 diz: mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá. A esperança do perverso será o render do espírito. Ainda que os perversos aparentemente, visualmente estejam se dando bem, dando golpes, ganhando seus corpos sadios, seus carrões nas garagens, seus muitos milhões aqui, ali, além, alhures, a esperança deles é falsa, a esperança deles é terrível. Chegará um momento até para estes que se abasteceram, que montaram, que viveram sem o referencial da ressurreição, sem a fé em Cristo, sem o Evangelho, que a melhor coisa do mundo para eles será morrer, porque eles entrarão num desespero, numa loucura, em pavores e medos tais, quando vierem os dias maus, quando vierem as intensidades de sofrimento para cima deles, que eles vão preferir morrer, como que é melhor morrer para acabar com isso, é melhor morrer para acabar com tudo. Eles aspirarão, como diz o finalzinho do versículo, a esperança deles é bater as botas, é render o espírito. Venha isso de alta dosagem de comprimidos, venha isso de um tiro na cabeça. Que esperança desgraçada a que eles mantiveram, se apoiaram, se seguraram, e quando o chão sumiu, eles se desesperaram. Por quê? Ai desses que montam tudo ao seu modo, ai desses que maquinam o mal e planejam tudo ao seu modo, ai desses que mentem, aprontam, ai desses gananciosos vorazes que crescem os olhos para cima de tanto pessoas como propriedades. Ai dos que fogem da Itália para o Brasil na esperança de se passarem por presos políticos ou perseguidos políticos, ai desses. Jó capítulo 20, versículo 18. Ainda continua agora dizendo para mim e para você que esses que hoje estão se dando bem e colocam nessas questões, nessas ideologias, nesses projetos, nas mudanças que quiserem fazer, até mesmo com os seus corpos, ai desses que se esquecem que tudo tem um fim, ou um começo, ou uma continuidade, mas haverá um fim. Depois do fim, haverá um começo, ou haverá uma continuidade. Já lhes explico isso e enfatizo isso. Jó capítulo 20, versículo 18. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá, do lucro de sua barganha não tirará prazer nenhum. Hoje pode haver prazer, falso prazer. Hoje poderá haver alegria, falsa alegria. Hoje poderá haver segurança. Construir grandes celeiros. Aqui quem passar do outro lado vai ver a placa com meu nome, fulano de tal empreendimentos, fulano de tal agropecuária, o homem mais rico de Goiás. Quem passar do outro lado vai ver.
Aqui diz que não haverá prazer nenhum nesses estilos todos de suas barganhas, nas suas injustiças, maldades, dolos, enganos, prazeres carnais, porque só há um prazer que vem e que é da lei do Senhor, que é perfeito. Só há um prazer que vem, é para aquele que conhece ao Senhor. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ai desses que vivem o hoje, e ai de você, tolo de você, se julgar que a felicidade é esta. Seus corpos são sadios, eles são ricos, poderosos, eu quero ser como um deles. Ai de você, pobre de você, tolo de você, tola de você, se você se esquece que tudo tem um fim, e tudo ou haverá um começo, ou uma continuidade em desgraças. Esses que já não têm prazer nenhum, o versículo 18 diz, não tirará prazer nenhum. Isso não dá prazer nenhum no final das contas, isso não dá alegria nenhuma, isso não dá alegria, isso não dá prazer. Cadê a esperança onde eles depositaram, gastaram tudo que tinham, vestiram tudo que eram? Cadê? Assim, é uma esperança enganosa, e toda esperança enganosa se perde em pavores. Jó está falando isso de cátedra. Ele sofre, ele perde, ele sente náuseas, dores, dificuldades. Chega um momento da sua vida que ele tem que se coçar com um caco de telha. Vamos para o capítulo 27, desse mesmo livro sapiencial. Cuidado com essa esperança enganosa. A esperança e as questões existenciais que todos nós nesse ambiente experimentamos. Você já experimentou dores, ou físicas, ou emocionais, sentimentais? Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você está sentado aí em grande decepção. Quem sabe você está lidando com elementos do desespero no aqui e no agora. Não vejo saída, não vejo solução. E quem sabe você está sendo tomado por uma impressão e por um sentimento tão forte que está lhe fazendo muito mal. A impressão que você está tendo, por que comigo, Deus? Por que isso foi acontecer comigo, Deus? Por que minha empresa faliu, Deus? Por que comigo? Por que esse meu marido não me ama mais, Deus? Por que comigo? Por que esta minha mãe se tornou tão louca, Pai? Por que comigo? Por que o diagnóstico é câncer, devorador, devastador? Por que comigo? Os livros sapienciais estão para dizer para você, por que com você? Tem, e aqui começa, inúmeros, com a falsa esperança de que tudo está, irá e continuará bem. Aprontemos, enganemos. Meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, meu cônjuge não sabe de nada, o conselho não sabe de nada, o pastor não sabe de nada, as ovelhas não sabem de nada. Aprontemos, sejamos mestres na aprontação. O Salmo 73 também, você não precisa abrir lá, mas nesses livros sapienciais, até mesmo um homem santo, um homem com grande experiência com Deus, um homem com mais idade até, chamado Asaf. Asaf, no Salmo 73, vai fazer essa pergunta: de que valeu a pena eu ter guardado minha mão limpa, pura, ter lavado as minhas mãos na inocência? Até que ponto valeu a pena, Deus, eu ter ido trabalhar, eu ser honesto? Até que ponto valeu a pena eu ser verdadeiro, falar a verdade, ser íntegro, viver uma integridade? Até que ponto? Porque eu comecei a invejar os maus. Para eles, e aí vem todo um reconhecimento quase que desejando. Eles não têm dificuldades, eles aumentam as riquezas, eles têm suas mansões, e eles vão. Asaf passou por isso, você também pode passar por isso. No Salmo 73 ainda, lhe lembro, lhe afirmo, lhe digo, que existe um versículo 17 ali. E o versículo 17 no Salmo 73 vai dizer assim:
até que eu atinei com o fim deles. Até que eu atinei com o fim deles. Nesse Salmo 73, Asaf lista, em pelo menos 10 versículos, como os ímpios estão se dando bem. No parecer de Asaf, no Salmo 73, os ímpios estão ganhando de goleada. Eu listei lá 10 versículos em que os ímpios estão se dando muito bem. Está 10-0 para eles. 10-0 para os ímpios. Mas saibam todos, cuidado todo aquele, toda aquela que esquece que tudo tem um fim, tudo tem um basta. E nesse fim de tudo, inclusive de lutas, enfermidades e limitações, no fim de sofrimentos dos justos, no fim de suas pressões, no fim das dores, lhes informo que tudo terá um fim. Tudo terá um parou. Tudo terá um basta. E aí sim, terá agora, a partir desse fim, um novo começo perfeito, ou uma continuidade para todos sempre e sempre sem fim, em desgraças. Neste novo começo, ou nesta continuidade desgraçada, será a esperança vista, vivida e vivenciada por todos aqueles que creram. Mas lá, para os que não creram, será a desesperança total em todo o tempo da realidade. Esta é a real diferença entre o justo e o ímpio, o santo e o perverso. Li certa vez a Divina Comédia, de Dante. E Dante vai falando sobre a eternidade, a realidade do inferno, por exemplo. E Dante conta sobre a situação dos que vão para o inferno. E é pavorosa a narração, porque agora as almas dos condenados estão num lugar terrível, aguardando a partida para o inferno. E as almas dos condenados, ou os condenados, bem conscientes, estão desesperados. Estão numa situação de pântano frio, de desespero total, escutam as dores, os urros, os choros inenarráveis que vêm de todas as partes daquele lugar em que tem um lago terrível. E eles estão aguardando para ir para o inferno. E Dante conta, na Divina Comédia, que agora mais pavor lhes vem nesse porto do desespero, porque começam a ouvir as remadas da balsa que os conduzirá ao inferno. E agora aquelas remadas vão ficando mais próximas. Esplá, 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 esplá. E aquela balsa aporta, e o barqueiro Orontes gesticula para que eles entram, não tem opção, eles têm que entrar. Eles entram naquele barco ou naquela balsa, naquela embarcação. E Orontes começa a conduzi-los para o inferno. E agora os gritos aumentam. O medo é de petrificar, congelante. E em determinado momento eles passam por um portal. Passam sob um portal. Passando sobre aquele portal, Orontes se volta e aponta. E todas aquelas almas desesperadas leem aquela frase que está pelo lado de dentro do portal. Percam a esperança, todos vocês que aqui entram. Percam a esperança. Jó está enfrentando lutas, dores, enfermidades. E uma amostra disso é que as lutas e as muitas dores de Jó, ainda ele tem que conviver com os
conselhos terríveis e, na verdade, julgadores de Jó, dos seus amigos, conselhos disfarçados, dizendo: não, você aprontou, não, você fez, não, você merece isso, não, você está passando por isso, porque você fez alguma coisa contra Deus, Jó. Meu irmão, minha irmã, você não fez metade do que fazem aí afora, e você sofre 3, 4 vezes mais do que pessoas sofrem aí afora. Jó vai dar um cala-boca. Cale a boca. Calem a boca os falsos profetas. Calem a boca os do evangelho da prosperidade, esse não existe. Calem a boca. O cala-boca de Jó é que enquanto Jó sente intensa e profundamente, enquanto Jó chora, enquanto Jó não sabe aonde isso vai parar, nem quando isso vai parar, as suas dores terríveis e tantas, Jó crê, Jó confia, Jó afirma: Deus é bom. Jó o chamará em todo o tempo de o Todo-Poderoso, capítulo 27, versículos de 1 a 6. Prosseguindo Jó em seu discurso disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, eu não tenho direito a mais nada, eu perdi, foi tudo. E o Todo-Poderoso, que amargou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Eu vou perseverar, eu vou crer como Abraão, que creu ainda contra a esperança, mas eu vou crer. Isso vai ter um fim, isso vai ter um basta. Mas a minha vida é que não terminou ainda, a minha história é que não terminou ainda. Versículo 5 tem um cala-boca de Jó: longe de mim que eu vos dê razão. Vocês não têm razão, vocês que ficam arrumando argumentos, vocês que ficam arrumando filosofias, vocês que estão cheios de ideias outras, que vêm e brotam dos seus corações fantasiosos. Só quem tem razão é Deus. Vocês não sabem, vocês não têm ideia do que esse mundo se tornou quando a terra se tornou maldita, quando a morte veio para nós, quando o pecado penetrou. Vocês não têm ideia de como a terra sofre, de como a natureza geme. Vocês não têm ideia de como aqui é terrível, de como aqui nós podemos ser apavorados, de como aqui nós podemos morrer, de como aqui uma bala perdida pode nos atingir. Vocês não têm ideia do que podem aprontar contra vocês. Vocês não têm ideia do que podem armar contra vocês. Vocês não têm ideia de que filhos poderão se voltar contra vocês, pais poderão se voltar contra os filhos. Vocês não têm ideia de como é terrível viver nesse mundo. Não entrem no desespero. Vivam por fé no Filho de Deus, porque só Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer por você. Não vou dar razão a ninguém, quem tem razão é Deus, está dizendo Jó. Versículo 6, a minha justiça me apegarei e não alargarei. Faça a mesma coisa, meu irmão e minha irmã, você que me escuta também pela internet. Mantenha-se justo, não largue. Pastor, está faltando força, está escorregando, não largue. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Mantenha a sua consciência pura, de uma vida pura. Verso 7, seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como injusto. Deus haverá de lidar com ele, sabe por quê? Veja o versículo 8. Porque qual será a esperança do ímpio quando for cortada a vida? Já viu um ímpio morrer? Já vi um ímpio morrer? Eu já vi muita gente morrendo. Eu já vi muita gente morrer. Acudi uma pessoa acidentada na estrada certa vez. Uma batida terrível. Morreram pessoas na hora, ficaram presas nas ferragens, deformadas, despedaçadas. Mas aquele que ainda respirava com sofreguidão, ele buscava o fôlego e não vinha. Mas a dor, o medo e o pavor dele era muito maior do que o que tinha acontecido, o físico apenas. Seus olhos nunca saíram da minha retina aquela memória do seu desespero, dizendo: eu não posso morrer, eu não posso morrer.
Versículo 8, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Eles não têm para onde correr, eles podem olhar para os montes, mas o socorro deles não virá do Senhor, o seu socorro virá do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mantenha-se com a consciência pura, mantenha-se na justiça, meu irmão e minha irmã. Deleitar-se-á, verso 10, o perverso no Todo-Poderoso? Claro que não, porque para ele o Todo-Poderoso é todo perigoso também. E todos haverão de estar diante de Deus e lidar com ele um dia. Invocará Deus em todo o tempo? Não, eles desprezam a Deus, mas se você conhece a Deus, você pode invocá-lo, porque ele está perto. Então, Jó, no versículo 11, vai ensinar para a gente. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, o que está nas mãos de Deus, o que tem todo o domínio, o que tem todo o controle, o que tem toda a sabedoria, o que tem todo o poder. Eis o que encerra nas mãos de Deus. Eu não ocultarei a vocês o que está com o Todo-Poderoso. E aqui está uma perigosa esperança dos ímpios, dos maus, ou dos que só sentam nesses bancos para esquentar o banco. Eis que todos vós já vistes isso. Você já viu isso. E se você não viu isso, você vai ver. Porque, pois, alimentais vãs noções. E eu quero estar encerrando, meus irmãos, com essas afirmações de Jó. O que dá desespero mesmo? O que é que dá desespero mesmo? E Jó vai listar algumas coisas aqui a partir do versículo 12. Sabe o que é que dá desespero mesmo? Vã noção, vã conhecimento. E pela cabeça de especialistas, que só são especialistas em enganar o coração. Isso dá desespero. Versículo 12 diz: porque, pois, alimentais vãs noções. Você está alimentando vãs noções? Vãs ideias? Está colocando sua confiança em vãs filosofias? Em falsos profetas? Então isso dá desespero mesmo. O quê? Nenhum plano perverso se sustenta. Nenhuma noção fora da palavra de Deus se sustenta, é coisa vã. Em segundo lugar, versículos 13 e 14, Jó vai dizer para a gente, e eu coloquei aqui num português bem prático: cobra engole cobra, que por sua vez é engolida por outra cobra, que por sua vez, esse mundo é de cobra engolindo cobra. Aqui diz para mim e para você, versículo 13: eis qual será a parte dos perversos, a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Que coisa desgraçada nesses ajuntamentos falsos de falsa esperança. Eu tenho tanto, eu fiz tanto, meu nome é grande. A sua prole vai sofrer, eles vão ser desesperados, o pão deles vai ser envenenado, eles passarão geleia da dor todo dia e do desespero, todo dia sobre os seus pães. Medos pavorosos, sim, lhe serão por geleia. Será que é hoje que acaba tudo? Será que é hoje que a Polícia Federal encosta? Será que é hoje que descobrem onde eu estou, o que eu sou e o que eu faço? O dia e o que dá desespero mesmo, melhor dizendo, é que esses sofrerão enfermidades terríveis, assoladoras, versículo 15. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas nem chorarão, não tem mais nem lágrima. É alimento de desespero o tempo todo. A morte de um ímpio é terrível. A morte de uma pessoa que sabe que seus dias estão contados. E agora ele tem um encontro com a eternidade, com o Todo-Poderoso, é terrível. Esses têm tudo, mas não têm paz. Uma quarta questão que Jó vai dizer para mim e para você, que dá desespero mesmo, é ter confiado nas riquezas acumuladas. Restante do versículo:
diz para mim e para você, versos 16 em diante: se o perverso amontoa prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, quando abre os olhos, já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação de noite. A tempestade o arrebata, o vento oriental o leva, e ele se vai, varre-o com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. E ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, e não conseguirá. Esses que têm a esperança nos seus sistemas e esquemas, na podridão, terminarão beneficiando a muitos, aos simples e aos pobres. O dinheiro da Lava Jato vai voltar para as nossas escolas e para os nossos hospitais. O que roubaram da Petrobras vai voltar para a nossa gente. Os roubos em Goiás e de Goiás, devendo bilhões, vai voltar para os goianos. Vai voltar para a gente do povo. E quanto a você, não desista, não desanime. Mesmo que seus olhos não vejam, vai ser assim. Creia nisso. Mesmo que o seu combate seja longo ou curto, vai ser assim. O seu fim é de grande começo. Mantenha a esperança. Deixe-me encerrar com uma história. Eu não consigo falar, eu tenho que ler de algo que me aconteceu com muita tristeza com uma ovelha muito querida, uma moça lá da nossa igreja no Recife. Deixe-me ler. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, e acabara de pregar para um grupo de homens quando, naquela noite quente de outubro de 2007, o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arcoverde, uma mãe que, pelo tom da voz, dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi: pois venha para o Recife depressa. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife e já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos e irmãs em Cristo e muitos amigos da Rafa, aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve? Imediatamente quis saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva prestes a se casar, fora buscar o seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. E chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos, desespero. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital, o hospital mais próximo, mas no caminho, Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando o seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguindo ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames, e logo se constatara o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos, e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico,
E todos ficamos ali orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafael Arcoverde viveu mais 3 dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela, que estava consciente, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafael abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento? Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía voz trêmula e baixinha. Dos seus lábios um sussurro inaudível, mas real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe deste maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez, garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas da palavra e sobre o céu que Jesus nos preparou, e a tudo Rafa piscava com segurança, e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. É a nossa esperança. Vivam com integridade, vivam com fé. Não murmurem e não reclamem. Daqui a pouco nos encontraremos com Ele. Daqui a pouco os céus de Goiânia se rasgarão de alto a baixo, e todos haverão de vê-lo. E Jesus Cristo virá. E sabe o que é melhor nessa história toda do nosso começo? Ele virá, colocará os pés neste mundo novamente, e Ele olhará para você. Tente por um momento vislumbrar essa cena. Jesus olhará para você. Dá para você imaginar o sorriso dele para você. E você escutará: vinde bendito, vinde bendita. Acabou. E está só começando, para todo sempre. Amém. Mantenhamos firmes a esperança.